Alô, você que se liga na TV JC, começando mais um Torcida JC Debate, programa que repassa tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo. Porém, como o fim de semana esportivo para o Sport Náutico de Santa não mudou muita coisa, o Sport empatou com o Fluminense 2-2, mas já está garantido na Série A. Náutico e Santa, ambos perderam. O Santa perdeu para o Avaí 1-0. O Náutico na sexta perdeu para o América do Natal 1-0. Mas ambos já estão na Série B. Então a gente vai falar um pouco mais hoje de futuro. Por isso a gente recebe aqui os setoristas do Jornal do Comércio, Henrique Queiroz, do Santa Cruz, e Felipe Amorim, do Náutico, para falar um pouco de futuro, as perspectivas para 2015. Henrique, mas antes de falar de 2015 é preciso resolver 2014, né? Santa e Náutico com problemas na parte financeira, problemas que atrapalharam o desempenho de ambos nessa Série B. E primeiro é arrumar a casa, Henrique. Arrumar a casa do Santa Cruz, né? O Náutico também. O Constantino Júnior, diretor de futebol, que é o candidato a vice-presidente executivo na chapa única do Santa Cruz, já deu entrevista dizendo que já começou a tratar principalmente dos jogadores que não iam ficar, não citou nomes, para depois tratar dos jogadores que eles pretendem continuar para a temporada 2000. Mas antes ele disse que eles têm que resolver a questão financeira, fechar o caixa desse ano. Como eles vão conseguir fechar esse caixa? Aí é que está a grande dúvida. Grande dúvida também, interrogação no Náutico, né, Felipe? A semana promete ser quente no Náutico. O Náutico enfrenta a Ponte no próximo sábado, no fechamento da Série B. Mas o que menos vai se falar essa semana é no jogo. É isso mesmo, Marcos. Essa semana o Náutico tinha tudo para ser tranquila. O Náutico já não tem mais nenhuma aspiração desde a rodada passada na Série B. Mas essa questão financeira, assim como o Santa, eu acredito que o Náutico está pior ainda. Já são 3 meses de carteira e 4 de imagem atrasado. Funcionários que ganham menos de R$1.000 atrasados. Jogadores vêm a toda a entrevista desabafar, vêm reclamar sobre esses constantes atrasos salariais. Júlio César, inclusive, deu uma entrevista bastante dura depois da derrota contra o América. Nesta terça-feira, pela manhã, está marcada uma reunião entre os jogadores com os membros da comissão para eles terem uma satisfação, saber a gente vai receber quando, como. Porque sexta-feira tem o último treino para o jogo no sábado na Arena Pernambuco, depois é férias. Cada um volta para sua cidade e ninguém sabe quando é que vai receber. Tem jogador até que eu fiquei sabendo que está sem dinheiro para comprar passagem para voltar para casa. A situação do Náutico está nesse nível. Não tem dinheiro para pagar aluguel, pagar salário dos jogadores, está faltando coisas básicas para uma viagem dos atletas. Está bastante complicado. E alguma perspectiva, Felipe, de arrumar alguma verba, alguma cota para quitar? Porque essa semana é decisiva, né? O Náutico tem que começar também a pensar. O Dado Cavalcante está cobrando isso, uma definição para o ano que vem. O Dado diz que está de mãos atadas, porque não pode indicar jogador, porque não sabe se ele vai ficar. Então, sempre quando a gente fala com os dirigentes ou com até o presidente, eles dizem que vão honrar todos os compromissos de 2014 que ficaram abertos para começar 2015 zerado, sendo que a gente sabe que não é fácil. O Náutico recentemente teve um empréstimo negado, informações de bastidores, ninguém confirma isso, mas teve um empréstimo negado de um banco por conta das dívidas que o Náutico tem acumuladas nos últimos anos. 2013 foi um ano que o Náutico tinha tudo para ter uma boa campanha, que acabou tendo dívidas, teve aquela pior campanha da Série A, começou 2014 atropelando, e a diretoria atual, que tinha um planejamento que na teoria era muito bom, na prática não está se confirmando. E está faltando esse controle de caixa, de verba, para ter um equilíbrio financeiro no Náutico. O Dado Cavalcante mesmo já disse que, como você falou, que quer um planejamento bom para o próximo ano para continuar nessa temporada. E os jogadores também já disseram, a gente não aceita reduzir o salário não. O Paulinho, que teve uma excelente campanha, foi campeão paulista esse ano pelo Ituano. O destaque do Náutico, um dos poucos destaques do Náutico na Série B, disse, pô, eu quero ser valorizado, reduzir o salário não dá. Júlio César, que tem um salário totalmente pago pelo Corinthians, fim de ano vai ter o contrato terminado pelo Corinthians e estaria livre para acertar com o Náutico. Ele disse, eu quero continuar no Náutico, mas a questão salarial não importa, eu quero saber um planejamento bom, eu quero saber se a gente vai receber em dia. Tudo isso prejudica uma renovação de contrato para os jogadores que queriam continuar no Náutico, mas dificilmente vão continuar. O Santa tem um componente extra, diferente do Náutico, Henrique, que é a eleição. E me parece que não vai ter bate-chapa, né? Vai ser um candidato único. Já está confirmado, né? O Alírio Moraes, que é um advogado tributarista, é o candidato. Ele é quem está negociando todo o débito do Santa Cruz, todo o débito fiscal do Santa Cruz. Por conta disso, é um pouco melhor a perspectiva do Santa? É porque ele já conseguiu algumas negociações fechando, o Santa Cruz já pode pegar algumas certas negativas, o que abre uma perspectiva financeira até para empréstimo,
for necessário em Santa Cruz. Não vai ter aquele problema que vinha tendo de oficial de justiça, para renda bloqueada, oficial de justiça. Então, certo ou negativo, Santa Cruz pode até ter sua conta. Uma possibilidade de um patrocínio marcha para a camisa do clube. Então, abre uma boa perspectiva. Nesse aspecto aí, mais administrativo. Já que o centenário de Santa Cruz no futebol foi aquele centenário amargo, a torcida não viu o clube conquistar absolutamente nada no ano do centenário, parece que é uma maldição para quem vai ganhando. É verdade, o Santa vinha de um tricampeonato pernambucano, de um acesso para a Série B e no ano do centenário não conseguiu ganhar nada e amargou algumas eliminações frustrantes para a torcida. Uma delas agora na Série B, Henrique, não tanto pela competição toda, mas para essa reta final, né? O Santa ameaçou, chegou muito perto de entrar no G4 e acabou não entrando no grupo dos 4 melhores. Você acha que essa subida do Santa muito grande, depois essa queda repentina, isso que minou o Canindé? Se ele não tivesse ido tão bem, talvez ele continuaria para o ano que vem? Eu cheguei. O Santa Cruz começou a competição de forma muito irregular. 7 empates. Aí a gente, quando fazia a reportagem, está invicto, mas não vence. Aí ganhou 3 jogos. Aí passou a ser invicto, né, com 7 empates e 3 vitórias. Quando reiniciou, foram com 3 derrotas seguidas. Quando o Sérgio Guedes sai, vem um Canindé que me dá uma subida. Fica 7 jogos invicto e pertinho do G4. Quando vem a parte final, a reta final, que era para você subir, entrar no G4, o Santa Cruz, faltou fôlego ao Santa Cruz, como a gente diz. Os adversários concorrentes perdendo, empatando, e o Santa Cruz também não ganhando. Aí completa 5 jogos sem vitória, não tinha. E essa queda é até inexplicável. Eu acho que não foi a questão de salário, essa queda. Se fosse salário, ele não tinha vencido, não tinha dado a sequência positiva. Teve aquela greve e em seguida a greve uma vitória contra o Vasco, e mais outra vitória, e veio aquela derrota para o América, parece que o time se vitória. Um bate com aquela vitória. O que não é para acontecer. Eu discordo até de Canindé quando ele diz que era preciso ter um jogador mais experiente no grupo, um jogador de chegada. Ora, Léo Gamalho é experiente. Né? O Wesley, apesar de jovem, é experiente. Tony é um jogador experiente. Thiago Cardoso, Alemão é um jogador experiente. Eu não concordo muito com a análise que ele fez, não, após o jogo com a Bahia. Já que você puxou o assunto do Canindé, a clima, para ele continuar, muito difícil, né? Eu não acho que ele continua no Santa Cruz, não. É muito difícil. Inclusive, já diziam no Santa Cruz, se o Santa Cruz tivesse conseguido o acesso, dificilmente ele ficaria para a Série A. Nem assim ele ficaria, né? Ia ter aquela corrente de defender a permanência, mas já tinha uma corrente que não gostaria, que ele não concordava que ele continuasse para a Série A, quer dizer que ele não tinha esse perfil de treinador para a Série A. Eu também não sei se ele tem um perfil, que nunca vi ele treinando um time na Série A. Eu não sei quais são as condições que o Santa Cruz teria para a Série A. Agora, o Santa Cruz sofreu esse ano muito com a questão das arrecadações, o mando de campo perdido, invertido, campo fechado, jogando com estádio vazio. Então isso tudo pesou também nessa parte mais financeira. Já que o Santa Cruz não vive uma boa saúde financeira, não é de hoje. Né? Dos 4 anos de Antônio Luiz Neto, e eu não sei como é que eles conseguiram levar o Santa até a Série B, que é incrível, foram convivendo com a taxa de salário. Esses 4 anos eles administram toda essa questão financeira do clube. Não é muito fácil, o Santa Cruz estava na crise muito violenta. Apesar de não ter ido para a Série A e ter fracassado agora nessa reta final, eu acho que o Santa Cruz sai no lucro. Queira ou não queira, sai no lucro. Ele está na Série B. Agora começa o ano de 2015 fora da Copa do Nordeste, que é outro mês sem arrecadação. O Santa Cruz ainda depende muito da sua torcida, depende muito de tudo, da arrecadação do jogo, que é muito pouco para sustentar o futebol hoje em dia, muito pouco. Então já começa um ano com esses problemas. E não disputar uma Copa do Nordeste, que é importante disputar a Copa do Nordeste. Já no Náutico, Felipe, todos querem, né? A permanência do Dado Cavalcante. Muitos dizem que se não fosse por ele, a situação em campo poderia ser pior. Inclusive, o pessoal até fala, se Dado tivesse vindo um pouco antes, Sidney demorou muito a sair do Náutico, poderia ter brigado até com mais força pelo acesso, né? O pessoal no Náutico costuma comentar sobre isso. E a questão do Náutico ter melhorado bastante foi realmente a chegada do Dado, né? Não tem dúvida sobre isso. Mas passa muito pela questão financeira, a prorrogação do contrato dele. Ele já disse, eu quero continuar. Tanto que ele está trabalhando no planejamento para a próxima temporada,
ele já disse em várias entrevistas, eu continuo nesse planejamento, eu continuando no Náutico ou não, estou fazendo esse planejamento, eu continuo no Náutico ou não, que isso é importante, é um legado que ele está deixando para o clube. Essa questão de renovação de jogadores, pré-temporada, tudo ele está trabalhando nessa questão com 2 cenários, ele continuando no Náutico ou não. E a questão financeira, ele disse, tem que acertar primeiro o que está em aberto, para depois saber o que é que vai vir em 2015. Tanto jogadores como ele está passando por essa questão, para ver se continua no Náutico. Pois é, esse foi o futuro aí de Náutico e Santa, a gente procurou resumir nesse programa de hoje. Sobre o Sport empatou no domingo com o Fluminense 2-2, jogou bem, mas levou o empate no finalzinho, o gol do Fred. O Sport está tranquilo na Série A, agora tenta nas 2 rodadas finais, contra Criciúma e contra São Paulo, o jogo contra São Paulo confirmado para a Arena Pernambuco, tentar a vaga na Sul-Americana. E para arrematar, pelo Brasil, Cruzeiro, campeão brasileiro, justíssimo título, Henrique Queiroz. Sabe quantas rodadas o Cruzeiro está na liderança, juntando o ano passado e esse ano? 60 rodadas, Henrique Queiroz. Não tem o que falar. E não perde mais essa liderança, né? Acho que ele não tem. Não perde. Mas a liderança você apresenta mais 2 rodadas. 62 rodadas de 76, Henrique Queiroz. Você tem a administração do clube, tem toda aquela estrutura que o Cruzeiro montou. Não é de hoje. O pessoal pensa que o Cruzeiro chegou a isso, e que o Atlético Mineiro também está chegando. Que é um trabalho longo que vem sendo feito, com paciência, dentro de uma crise do futebol brasileiro, porque o torcedor não deve se enganar. O futebol brasileiro não vive um mar de rosa, de jeito nenhum. A grande maioria dos clubes brasileiros vive uma crise muito séria. O Avaí agora conseguiu liquidar todos os seus débitos, inclusive pagar o 13º, porque vendeu um terreno por 8 milhões. É uma situação atípica, né? É diferente, mas a maioria dos clubes brasileiros, o Cruzeiro é o seguinte, é um trabalho longo de recuperação do futebol. Então, eu acho que é justiça. E Marcelo Oliveira, para mim, tem uma coisa que eu gosto como treinador. Primeiro, eu olho para Marcelo como treinador e não como professor. Quando o treinador vira professor, para mim, eu faço sempre essa brincadeira, aí ele começa a inventar muita coisa. Parece professor de química, muita experiência no laboratório. Ele é um treinador simples. O Cruzeiro joga de forma muito simples. Não tem aquelas ditaduras táticas todas, não. Há uma organização e os jogadores que ele tem em mão sabem fazer várias funções. Entende? Esse é o futebol, uma coisinha simples. O Cruzeiro está aí, o campeão e com todas. E tem um detalhe que eu gosto do Cruzeiro também, só para completar o que o Henrique falou, o Cruzeiro é jovens jogadores com medalhões por trás, não ao contrário, como alguns clubes costumam fazer, botar medalhões como titulares e botar as promessas no banco. E nesse cenário, eu espero que o Marco Vinícius, né, do Náutico, que está indo para o Cruzeiro, no próximo ano tenha um ano de uma boa temporada, que ele realmente deixe de ser uma promessa, né, que desde 2012 que ele surgiu no Náutico, que ele não consegue essa sequência. Nosso programa só volta na segunda-feira que vem, então quarta-feira tem festa de novo cruzeirense ou festa atleticana? Vou torcer pelo Cruzeiro, que eu quero que o Cruzeiro ganhe a sua segunda tríplice coroa. Você acha que vai reverter o 2-0 para o Atlético? Tem força, tem futebol para isso, vem animado, vem leve. Se ele não tivesse conquistado esse título no domingo, por antecipação, estaria com esse pensamento dividido, mas vai leve, apesar de que o Atlético tem 2 viradas boas, né, contra o Corinthians e o Flamengo que a gente viu, e dá numa vantagem de 2-0, né? Vai ser um duelo bastante pegado aí. E aí, Henrique? Não, aí a gente tem um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Eu acredito que, mesmo o Cruzeiro empolgado com a conquista do campeonato, tirar esse 2-0 do Galo é muito difícil. Porque aí quando se encontra os dois no clássico, e uma vantagem dessa no clássico, é muito difícil. Final da Copa do Brasil, quarta-feira, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 2-0 no jogo de ida, tem uma larga vantagem para se sagrar campeão da Copa do Brasil. E para encerrar, tivemos também domingo, encerramento da Fórmula 1, temporada 2014, Lewis Hamilton venceu e ganhou o título bicampeão da Fórmula 1, Felipe Massa fez uma boa corrida, mas acabou em segundo. Bom, valeu Henrique, brigadão, valeu Felipe, obrigado pela presença. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Torcida JC Debate, mas ao longo da semana tem mais novidades para você, direto daqui da redação do Jornal do Comércio.